né? Aula de Direito Empresarial. Boa noite. Espero que vocês estejam não é quarentena, é isolamento social, né? Esse é o termo correto que a gente deve utilizar. Mas vamos aqui ao que interessa, porque quarta-feira depois vocês querem... eu ia falar querem ir embora, mas não é, já estão em casa, né? Tô brincando, mas eu pretendo que a aula fique ali limitada aos 60, né? 60 minutos, que é o que academicamente a gente tem achado que é o mais adequado, o mais aceitável aqui. Ao final da aula, ao final desses slides, tem uma pergunta, e que será uma daquelas questões que nós vamos resolver como sendo um dos trabalhos do segundo bimestre. Mas não precisam esquentar a cabeça, porque eu acredito que hoje a gente, não sei se vai dar tempo, né, eu vou me limitar ali aos 60 minutos, 1 hora e alguma coisinha, eu não sei se vai dar tempo da gente responder aqui ainda de forma online a pergunta no final dos slides. Fiquem tranquilos que se não der tempo, eu vou achar uma outra aula, um outro momento para responder com vocês. Eu nem abri ainda lá no Moodle o local para vocês postarem a resposta. Prestem atenção aqui comigo na aula, dialoguem aqui academicamente comigo, e que depois a gente vai fazer junto essa e outras questões que porventura a gente vai fazer para contabilizar os 3 pontos do segundo bimestre. Combinado? Então, na verdade, a gente vai começar um pouquinho adiante hoje, mas eu vou estar voltando um tópicozinho para você poder lembrar aquilo que a gente já falou a aula passada. Nós estamos tratando de estabelecimento empresarial. A aula passada eu tomei o seu tempo, discuti toda a questão aqui das correntes doutrinárias, estão lembrados? Para chegar aqui, ó, no item 2.8, que em anos anteriores eu começava a minha aula no item 2.8, que eu já dizia para você que a natureza jurídica do estabelecimento empresarial é uma natureza jurídica de universalidade de fato. Esse ano você teve o privilégio de discutir aqui comigo na aula passada as 7 correntes não aceitas e mais a corrente doutrinária aceita, e que o estabelecimento, sempre lembrando que o nosso fundamento jurídico é o artigo 1143 do Código Civil, que traz qual é o conceito legal, não é divertido, mas o conceito que a lei traz sobre o que a conceituação do que seria o estabelecimento empresarial. Então, fiquem com essa conceituação, fiquem com esse artigo, que fica melhor para a gente trabalhar. Então, o argumento daquela corrente é de que o estabelecimento é um conjunto de bens ligados pela destinação comum de se constituir um instrumento da atividade empresarial. Isso aqui a gente já conversou, eu só estou voltando para que a gente avance aqui o nosso raciocínio jurídico e que você não se perca naquilo que eu vou tratar hoje, que é bem importante. Então, universalidade de fato, está aqui do meu lado da tela, é o conjunto de coisas singulares, simples ou compostas, agrupadas pela vontade da pessoa, tendo uma destinação comum. Essa vontade da pessoa, leia-se vontade do empresário. Eu fiz toda aquela explicação na aula passada, para ao final falar assim para você: olha, faça a anotação, o comentário aí no seu código, de que o artigo 90 do Código Civil trata de qual é a natureza jurídica do estabelecimento empresarial. Olha lá, eu estou projetando aí ao meu lado, dividindo tela comigo, o artigo 90, ó, constitui uma universalidade de fato, a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, têm uma destinação unitária. Então, você não pode errar qual é a natureza jurídica do estabelecimento, porque a própria lei está fazendo isso aí como definição. Se errar, eu chamo lá na frente para ler sua prova depois, hein, na frente de todo mundo. Então, é melhor você não errar, é melhor você acertar. Vale a minha que você não erra. E acredito eu que a gente tratou também aqui um pouquinho dos elementos aqui do estabelecimento, que seria o item 3 aqui da aula, né? Os elementos desse estabelecimento, sempre pautado no artigo 1143, são vários bens distintos,
que eu não posso confundi-los com o local do exercício da atividade, ou seja, os elementos do estabelecimento eu não posso confundir com o local em que é realizada a atividade empresarial. É um conceito, né, é um conceito mais amplo que abrange todos esses bens unidos pelo empresário para o exercício da empresa, isso aqui baseado na teoria de Askine, baseado no Código Civil Brasileiro de 2002, baseado no artigo 966 do Código Civil, que nos traz o conceito de empresário, aquele que exerce profissionalmente atividade economicamente organizada para fins de produção ou circulação de bens ou serviços. Tudo isso aqui a gente já conversou, tudo isso aqui já está superado. Nós estamos seguindo aqui na nossa conversa sobre estabelecimento empresarial. Professor, qual é o traço comum desses estabelecimentos empresarial? Gente, o único traço comum que a gente pode encontrar nesses estabelecimentos é a questão da organização dos fatores de produção. Se eu estivesse com o Código Civil em mãos, vocês chamam o tal do Vaidmecum, né? Não é da minha época, eu não fui apresentado a esse ser, mas vocês gostam muito deles. Se eu fosse vocês, eu faria a anotação ali no 966 e fazendo a remissão aqui a estabelecimento, né? Ou vai lá no artigo do estabelecimento, no 1143, e se fosse eu, faria a anotação ali do lado do artigo. Olha, o traço comum dos estabelecimentos empresariais é a organização dos fatores de produção. Vão por mim que vocês não erram. A segunda bolinha aí do meu lado, ela é cabulosa, ó. Não é correto propriedade do estabelecimento, mas sim titularidade do estabelecimento. Posso dar uma ideia na sua cabeça? Se você for, né? Se você for presente um pouquinho curioso, você já deve ter corrido os slides ao final e ter visto qual é a pergunta que eu estou fazendo no último slide. Se você já teve essa curiosidade, anote essa bolinha aí, ó. Não é correto propriedade do estabelecimento, mas sim titularidade do estabelecimento. Você vai ver que essa bolinha é um paralelo, ela faz parte ali da resposta da indagação do último slide. Então, deixa eu ver até qual slide que é, slide número 26. Depois, a hora que a gente chegar lá na pergunta, no grande final, eu vou lembrar vocês. Vou dizer, olha, lá no artigo 26 eu comecei a beliscar ali o seu conhecimento para saber, para desembocar. Isso aqui a gente já viu aula passada, que o estabelecimento possui bens materiais, estoque, mobiliário, equipamentos, maquinaria, bens imateriais, patente de invenção, que vai ser nossa última aula, marcas registradas, nossa penúltima aula, nome empresarial, daqui uma ou duas aulas, título do estabelecimento vai junto com o nome, ponto empresarial é hoje, e nome de domínio, que isso aí vai ficar ali junto com o nome empresarial. Acho que daqui umas duas aulas a gente conversa sobre isso. Mas isso aqui já foi da aula passada. Anotei ali como fique atento, que quando o estabelecimento for de propriedade ali quando o imóvel for de propriedade do estabelecimento empresarial, evidentemente, nós vamos ter alguns direitos ali decorrentes do direito de propriedade. Isso aqui não nos atrapalha aqui no raciocínio jurídico de estabelecimento empresarial, porque nós sempre vamos pautar o nosso raciocínio da lei, artigo 1143. Complexos de bens organizados para o exercício da atividade. Guardem isso. Quando eu digo guardem isso, todas as vezes que vocês ver essa palavrinha, né, a partir de agora, que você está tendo aula comigo, estabelecimento empresarial, ligue as suas antenas e pense assim, pera lá, estabelecimento empresarial, a lei conceituou, artigo 1143, complexos de bens organizados para o exercício da atividade empresarial. Cuidado com isso, que isso aqui você vai se enrolar no seu próprio senso comum. E, finalmente, começamos aqui a nossa aula de quarta-feira, segundo horário, direito empresarial, partindo aqui do pressuposto o item, deveria ter enumerado ali como item número 4, mas né, não sei por que não enumerei, vamos ver se eu não estou comendo bola antes da hora, né? A gente quer falar hoje sobre ponto empresarial.
E ali a primeira bolinha, primeiro travessão que eu coloco para a gente poder refletir é diretamente relacionada ao imóvel, mas não confundindo com ele. Então, se eu tivesse um caderno, como você tem aí na sua mão, a primeira coisa que eu faria é essa anotação. Ponto empresarial é o antigo ponto comercial, tá? Às vezes eu até falo trocado. Hoje, nós não temos comércio, nós temos empresas, atividades empresariais. Então, o ponto empresarial está diretamente relacionado com o imóvel, porém, não podemos confundi-lo com o imóvel. No passado, quando eu digo no passado, antes da teoria da empresa, aqui adotado pelo Código Civil de 2002, havia-se uma explicação doutrinária, alguns doutrinadores que simpatizavam com a equação ponto igual estabelecimento. Nós estamos em 2020, teoria da empresa, nós não podemos mais fazer essa simbologia, não podemos mais fazer essa equação. Anota isso aí, porque eu tenho certeza que isso aqui volta na multidisciplinar fazendo essa afirmação para os meus alunos. Olha, é verdade que o ponto empresarial pode ser equiparado ao estabelecimento? E você, né, naquela hora, você fica pensando assim, ei, Juliano, cada história, né? Podia ter te perguntado, podia ter refletido um pouco mais, mas na hora eu estava com vontade de fazer outra coisa. Partam do raciocínio jurídico. Estabelecimento empresarial tem um conceito que a lei trouxe para nós, artigo 1142, complexo de bens organizados para o exercício da atividade empresarial. Esse não é o conceito de ponto. Ponto é um dos elementos que fazem parte do estabelecimento empresarial. Cuidado com isso, faça essa anotação no seu caderno, porque com certeza você vai tropeçar no futuro. Segunda bolinha aí do meu lado esquerdo aqui para mim, é um elemento incorpóreo do estabelecimento. Se você estiver buscando no Google ou até em um livro, um doutrinador que esteja desatualizado, no passado o ponto foi considerado um bem corpóreo, porque entendia-se que ponto era igual a estabelecimento. Nós estamos em 2020, teoria da empresa, né, copiada lá do direito italiano, né, Aschini, nós não fazemos mais essa representação de ponto igual estabelecimento. Se ponto não é igual estabelecimento, ponto comercial ou ponto empresarial é considerado doutrinariamente como um elemento incorpóreo. Professor, por que é um elemento incorpóreo? Vou dizer para vocês por que é um elemento incorpóreo. Hoje nós temos a possibilidade de termos um estabelecimento virtual, não é? E se nós tivermos um estabelecimento virtual, qual é o ponto empresarial dele? www é o nome do domínio, www.unifcv.edu.br. Esse seria o ponto empresarial. Você consegue pegar ele? Não pega, né? Então, partindo dessa premissa, partindo desse raciocínio, hoje, 2020, ponto empresarial é considerado um bem incorpóreo. Ah, mas por que é um bem incorpóreo? Primeiro, porque é um dos elementos do estabelecimento, partindo aqui do raciocínio que estabelecimento a lei conceituou para nós, artigo 1143, e a questão do estabelecimento virtual. Faço o lembrete para vocês, salvo engano, da aula passada ou da outra, que o Fábio Lhoa Coelho entende que o estabelecimento, quando ocorre o estabelecimento virtual e a compra virtual, ele entende que isso aqui seria a compra no próprio estabelecimento, e com isso não aplicaria o Código de Defesa do Consumidor. Ele é opinião isolada. Quando eu digo opinião isolada, é porque, evidentemente, o estabelecimento virtual existe, a gente pode até entender o raciocínio dele de que esteja no mesmo canal das compras virtuais. Agora, você estender essa nossa conversa
para dizer que não dá para aplicar o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 49, que é aquele caso da desistência dos produtos comprados fora do estabelecimento, aí eu vou discordar e concordar com a maioria dos doutrinadores, né? Uma coisa, o Fábio Ulloa falar isso aqui dentro do direito empresarial, nós temos que ouvir, respeitar e refletir sobre o que ele está dizendo. Agora, lá no direito do consumidor, por sorte, não sei se por sorte de vocês, ou azar de vocês, como eu trabalho aquela disciplina na faculdade também, então eu consigo fazer esse raciocínio, fazer esse trânsito aqui interdisciplinar e conversar com vocês sobre essa matéria que tangencia tanto o direito empresarial quanto o direito do consumidor. Terceira bolinha aqui na minha esquerda, não sei se na sua direita aí. A clientela surge e aumenta em função do bom local. Repito, a clientela surge e aumenta em razão do bom local. E aí você deve estar se perguntando, né, o que é clientela. Calma lá, antes de seguir o raciocínio para o que é clientela, ainda tem aqui eu fiz mais uma anotação. Aqui eu estou pensando no ponto, ó, é um bem diferente do imóvel, tanto que pode ser até objeto de locação, sem que isso desvirtue a sua natureza de elemento do estabelecimento empresarial. Vamos raciocinar aqui um pouquinho no que está falando esse slide, que é melhor aqui para todo mundo. Esse slide está dizendo assim para vocês, olha, sabia que o ponto pode ser objeto de locação? Não travou, não. Eu fiquei paradinho aqui para ver se alguém falava alguma coisa. Vamos pegar aí o exemplo da UniFCV, que talvez fique mais fácil para vocês refletirem, né? O imóvel aí onde se localiza a UniFCV, toda a sobreloja, salvo engano ali, os mantenedores até tem uma ou outra sala, mas a maioria aí da área comum da UniFCV é locada, né? Objeto de locação. O UniFCV está crescendo e tem um projeto aí da instalação do Campus 2, para poder instalar laboratórios lá para o curso de psicologia, educação física e outras coisas que não dá para fazer aí no prédio aí que a gente localiza. Então, querem ver uma coisa? Se tivesse o Campus 2, né, a gente estava até namorando alguns imóveis aqui perto da Colombo, aqui do outro lado, aqui perto como é que chama ali, do Big, tá? Mas nem sei como é que tá essa história, né? Não tenho nada. Só imaginando aqui a possibilidade de um Campus 2. Se existisse um Campus 2 e, de repente, porventura, né, estamos fazendo aqui uma análise, uma hipótese dentro do direito empresarial, digamos que o Campus 1, que você conhece hoje, resolva migrar, mudar lá para o Campus, onde será o Campus 2. E, de repente, o Barbieri queira fazer o quê? A locação desse ponto. Como assim a locação desse ponto? Digamos que ele não queira devolver o ponto, os imóveis aí, para o proprietário, e ele queira locar esse ponto para uma outra instituição, ele pode locar, por exemplo, o Colégio Axia, né? Não é a mesma empresa que a UniFCV, é uma outra atividade empresarial, embora educacional, mas são outros donos, é outra conversa, é outro nome empresarial. Então, esse ponto pode vir a ser objeto de locação. E isso não vai... a gente, de manhã também me colocaram nessa mesma berlinda. Então, pera lá, deixa eu fazer uma separação aqui, porque senão a gente, como dizia minha velha avó, a gente tropica. A lei que trata das locações é a 8.245/91. Trata das locações residenciais e das locações não residenciais, ou assim entendidas de locação comercial. Não é em todas as hipóteses, vai depender ali do contrato, vai depender ali da lei, se existe a possibilidade de sublocação. No exemplo que eu dei, era uma hipótese, eu estava levando em consideração que haveria a possibilidade da sublocação. Eu nem quis entrar nessa seara de discussão, porque eu fico imaginando que quem vai trabalhar com vocês a lei de locações deve ser alguém, eu não sei se deve ser a professora Caroline, professora Juliana, alguém que trabalhe lá, estágio supervisionado. A Juliana vai trabalhar? Então, quando ela for trabalhar a 8.245, vocês, não falem que eu estou lembrando vocês,
mas veja se ela consegue trabalhar a questão também da parte não residencial, que seria a locação empresarial. Em anos anteriores, eu trabalhei essa parte da locação não empresarial aqui dentro do direito empresarial, mas ficava corrido, o aluno às vezes não tinha visto a parte geral, quer dizer, e eu aparecia aqui com a parte da parte empresarial, olha, vou dizer uma coisa para vocês, deram uma corda bamba para mim, por quê? Porque na verdade eu tinha que explicar tudo com bem pouca carga horária. Então, vamos ver se ela consegue explicar isso aí para vocês lá no Direito Civil. Se não for possível, não tem problema. A gente abre aqui como um tópico extra, ou como, né, a gente, agora com essas aulas virtuais, a nossa matéria, ela rende um pouco mais, porque o horário é mais aproveitado, né? Então, não tem chamada, não tem uma série de coisas que atrapalham a gente aí na aula presencial, que na online não tem. Então, eu acredito que seja possível, talvez a gente até conseguir trabalhar essa questão da alocação empresarial aqui na minha disciplina. Se for possível, a gente trabalha. A princípio, não estou me comprometendo, estou dando uma ideia na sua cabeça. Concorda? Depois alguém me belisque aí no futuro que eu retomo essa conversa, a gente marca um tópico extra, um tópico especial e trabalha aqui a lei de locação na parte não residencial. Isso é importante. Todas as vezes que eu preciso disso, eu não vou mentir, eu sou obrigado a abrir a lei e debruçar sobre ela e verificar. Porque, quer dizer, como não é uma matéria do cotidiano ali do meu escritório, eu acho que eu já disse que em 2017, 2018, eu fui advogado de uma imobiliária aqui na cidade, então a 845 era um pouco, era a bíblia ali do meu dia a dia, entendeu? Mas como a demanda era muito grande, né, eu tinha ali uma equipe, então muita coisa eu só avalizava. Nós estamos em 2020, isso aí já não está mais no meu horizonte tão perto, mas a gente abre um tópico extra e trabalha isso aqui, se for necessário. Seguindo aqui a nossa conversa ali sobre a questão da possibilidade da locação, né, do ponto empresarial da UniFCV, olha lá, olha a primeira bolinha do meu lado esquerdo. Quando o imóvel é do empresário, a proteção ao ponto decorre da própria proteção ao direito de propriedade. Então, isso é indiscutível. Então, se eu sou o proprietário do local onde está o meu estabelecimento empresarial, evidentemente que por ser proprietário, eu posso usar, dispor, fluir da forma como eu quiser, desde que não seja contra a lei. Então, se eu estivesse ali, faz de conta que eu sou um dos sócios da UniFCV, e a gente quer fazer alterações aí na parte física aí do imóvel, quero trocar piso, quero mexer em forro, quero fazer... Se eu sou proprietário do imóvel, né, o direito de propriedade me garante desde que eu não esteja invadindo a questão do condomínio, né? Então, o condomínio tem a questão de fachada, tem a questão de janelas, tem uma série de coisas que, infelizmente ou felizmente, nós somos obrigados a respeitar. Eu sou síndico há 7 anos, estou no meu 7º mandato aqui do meu prédio, e essa é uma das coisas das quais, no passado, graças por eu ser advogado, eu consegui resolver, e hoje o meu prédio inteiro segue aqui o estatuto interno, que seria essa padronização aí quanto à fachada, quanto ao fechamento de sacadas, quanto a não poder colocar ar-condicionado na parte visível das sacadas e outras coisas, por quê? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem uma lei federal que trata dessa questão do urbanismo e da poluição visual. Eu estou dizendo isso porque uma das disciplinas que eu fiz lá no mestrado em 2014 foi ministrada pelo doutor Vera Cruz, que é ministro em Portugal. E uma das coisas que ele trabalhou na disciplina dele foi o direito à imagem. Como assim direito à imagem? Aqui no Brasil, se você pegar lá Rio de Janeiro, Florianópolis, Balneário Camboriú, são cidades em que na orla, na beira-mar, estão saindo prédios aí de 40, 50 andares. O que acontece? Quem mora mais para trás, quem tem menos condições financeiras, tem o seu direito à imagem, né, o direito de eu ver o mar está sendo preterido por alguém que está construindo um prédio ali na minha frente. Então, essa é uma área que, infelizmente, o Brasil está bem atrasado, mas, como advogados aqui, a gente não pode fechar os olhos para essa discussão. Mas, voltando aqui a essa questão do ponto do estabelecimento empresarial. Então, quando você é proprietário do imóvel, os direitos decorrentes de propriedade vão seguir o bem, vai seguir aqui o estabelecimento. Segunda bolinha.
nos casos de locação, o ponto empresarial é protegido por um elemento integrante do estabelecimento, assegurando-se ao empresário o direito de renovação no caso de locação. Aqui seria o momento da gente fazer uma pausa na aula e abrir a 8.245 e analisar em quais situações em que a lei de locação me permite a renovação automática aqui do meu contrato empresarial. Eu sei que tem algumas situações ali que são indiscutíveis, então, por exemplo, quando o imóvel ele é necessário para uso público, né, uma desapropriação, uma coisa nesse sentido, então, infelizmente, não vai haver a renovação. Quando o proprietário quiser fazer uso próprio, então, nós temos aqui alguns agravantes, algumas situações em que o direito ali, ao direito da renovação, infelizmente, a gente não vai poder preterir ele em prol do direito de propriedade, que é um direito maior do que o direito à locação. Mas isso aqui é uma outra discussão, a nossa conversa aqui de estabelecimento hoje é pertinente, mas a gente não precisa se debruçar nessa matéria hoje. Depois a gente vê se a gente abre um tópico extra, né? Não vamos ter preguiça de trabalhar isso, não. Número 4, então, o ponto comercial eu não enumerei, porque eu deixei ele dentro do item 3, que estava falando sobre elementos do estabelecimento empresarial. Viram quando eu disse assim para vocês, eu acho que eu estou já comendo a bola antes da hora? Estava mesmo. Então, o ponto, eu não enumerei ele, porque ele estava considerado ali como sendo um dos elementos do estabelecimento empresarial. Número 4, para a gente ir embora daqui a pouco, né? Professor, a gente já está em casa, nós não vamos embora. Brincadeira, só para você acordar. Aviamento. Aí as meninas devem estar pensando, né? Os meninos nem sabem o que é isso. As meninas devem estar pensando, aviamento? Será que o professor vai falar de zíper, de linha, de botões? Não, né, gente? Minha aula é direito empresarial e não corte e costura, nem entendo nada disso. O aviamento, aqui no direito empresarial, ele tem um outro viés, ele tem uma outra explicação. E pode, se você estiver lendo aí a minha esquerda, está escrito assim, ó, o estabelecimento enquanto articulado para o exercício da atividade empresarial possui um sobrevalor em relação à soma dos valores individuais dos bens que o compõem, relacionado a uma expectativa de lucros futuros e a sua capacidade de trazer proveitos. Ah, Juliano, que mané juridiquês que você está falando hoje, hein? Calma que eu vou desenhar. Antes de eu desenhar, eu vou falar uma coisinha. Nós temos o aviamento objetivo e o aviamento subjetivo. Calma que eu vou te explicar o que é o aviamento ainda. Ali estava só o juridiquês para doer os seus ouvidos e os seus olhos. O aviamento subjetivo é aquele que está ligado ao sujeito, a qualidades do sujeito da empresa. Quem que é o sujeito da empresa? Empresário. Então, esse é o aviamento subjetivo. O aviamento objetivo é aquele que está ligado aos componentes, aos elementos do estabelecimento empresarial. Juliana, eu ainda não compreendi. Então, agora, para realmente a gente poder conversar de uma forma aqui, de um juridiquês mais aluno-professor, de maneira mais simples, eu te proponho essa equação. Vixe Maria, agora na aula de direito a gente vai fazer álgebra. Não, embora eu pense que, sabia, Rodrigo, eu fiz uma disciplina lá no doutorado de economia na UEM, e eu vou te dizer uma coisa, hein? Eu penso que o dia que tiver um filho, eu vou colocar ele com 7 aninhos para desenvolver álgebra. O cara que faz aquilo, o cara se torna inteligente sem ser inteligente. Mas essa equação aí não tem nada a ver com álgebra, gente. Essa equação é muito simplória. E agora sim eu começo a te explicar qual é o conceito de aviamento. Olha aí que bonitinho que está na minha esquerda. X mais X mais X deveria ser, né? Vai ser uma equação de ordem primária, deveria ser igual a 3x. Está somando três grandezas iguais, você vai ter a somatória delas mesmo. Mas olha o que eu coloquei para você. X mais X mais X igual 3x mais Y. Y igual a aviamento. Professor Juliano, que história que é essa de X mais X mais X igual a 3x mais Y? Então, vamos lá.
Querem voltar no slide anterior? Ó, se eu voltar aqui, pera lá, deixa eu pôr meu cursor aqui, deixa eu ver se vai para frente. Não, é isso mesmo. Deixa eu voltar aqui, ó. Se eu voltar aquele slide que eu disse para vocês, ó, conceito de aviamento. E eu coloquei em negrito ali para vocês, é um sobrevalor dos bens. E quando eu fiz a leitura desse slide, você ficou me olhando e pensando, ah, meu Deus, que juridiquês complicado que o Juliano está falando hoje. Vamos explicar o que é aviamento? Vamos pegar o exemplo aí da sala de aula, né? Se a gente estivesse no presencial aí, eu estaria fazendo o exemplo que eu vou fazer agora. Se você olhar para a sala de aula da UniFCV, ela tem carteira, ela tem data show, ela tem computador aí para o professor, tem telão, tem quadro branco. Se a gente pegar o valor individualizado desses bens, então vamos pegar lá uma carteira, não sei quanto você acha que deve valer, eu penso que deve valer o quê? Uns 50? 50 reais uma carteira usada? Vamos fazer de conta que vale 50 reais uma carteira usada. Um data show usado, gente, não vale muito. Deve valer uns 500, nem sei. Um ar-condicionado aí usado, vale o quê? Uns milão? Né? Um computador ali do... Tudo bem que agora é Dell, mas também já... digamos que tudo que exista aí, que guarneça essa sala de aula, se a gente somar os valores deles de forma individual, cheguem ao total de... Vamos pôr um valor pequeno, né, para a gente não errar aqui na matemática. Chega a 10 mil reais. Então, digamos que a somatória das carteiras, a somatória com o valor do quadro branco, a somatória com o data show, perfaça o valor de 10 mil reais. Esse seria o valor da somatória dos bens de forma individualizada. Olha aí para a minha esquerda qual é o conceito de aviamento. Aviamento é um sobrevalor dos bens que estabelecem ali da organização dos fatores de produção. Então, vamos lá? Se o Barbieri descesse, desmontasse a sua sala de aula, colocasse ali na frente da UniFCV para vender, né, carteira, computador, data show, o máximo que ele ia conseguir juntar seria em torno aí de 10 mil reais. Se o Barbieri fosse vender essa sala montada para mim, para eu, Juliano, como assim? Ele vai vender essa sala prontinha para mim, para eu poder abrir aí dentro olha, Leonardo, dentro aí da UniFCV, o cursinho do professor Juliano. É o cursinho preparatório para a OAB, podem fazer aluno de 5º ano, de 4º ano, de 3º ano, de 2º ano. Então, Gabriel, olha só, sua pergunta é bem pertinente e ela é o passo adiante do que eu estou tentando te mostrar. Evidentemente, o aviamento é uma possibilidade de gerar lucro, sim. Eu estou tentando desenhar aqui para vocês e que essa montagem da sala de aula, quando ela é desmontada, ela vale 10 mil. Por quantos vocês acham que o Barbieri venderia essa sala para mim? Não seria por 10 mil, gente. Eu acredito que nem por 100, nem por 200, nem por 300 mil ele venderia para mim. Por quê? Sala de aula está inserida no meio da faculdade, eu já tenho em potenciais o quê? Clientes. Então, agora eu posso andar aqui com os meus slides um pouquinho, ó, e chegar nesse aqui, ó, clientela. Então, vejam, o Gabriel disse assim, o aviamento é a possibilidade de se gerar lucros. Também, o aviamento, estão lembrados do que é a organização dos fatores de produção? Eu sou daltônico, então eu demorei para poder entender isso. E tiveram que me contar, eu gravei isso aí. A cor aí da parede da UniFCV é verde. Eu achei que era amarelo, eu sou daltônico, mas tudo bem. Por que é verde? Porque o Barbieri é palmeirense? Não. É verde porque foi feito um estudo fotocromático e chegaram à conclusão de que, psicologicamente, a cor verde é melhor aí para o aprendizado, para o aluno. Então, eu posso considerar essa cor o quê? Um fator de produção. As carteiras estofadas, fator de produção. Ter um data show, fator de produção. Ter o computador aí que o professor não precisa levar o notebook dele, fator de produção. Então, tudo isso aqui, mais a localização, mais a boa fama, tudo isso agrega valor e vai ao encontro de o que o Gabriel acabou de me falar. Então, posso dizer que o aviamento é um fator para que possa gerar lucro? Posso. Por que eu posso? Olha
o slide que está aí à minha esquerda, o aviamento, enquanto qualidade do estabelecimento é medida ou medido essencialmente pela clientela do empresário. Então, olha só que interessante esse raciocínio. O aviamento é medido pela quantidade ou pelo tamanho da clientela. É uma das formas de eu medir o aviamento. Então, quando eu disse assim para vocês, se o Barbieri me vender essa sala, né, em potencial, eu tenho os clientes aí, os alunos do quinto ano, tem os alunos do quarto ano. Ah, mas Juliano, isso aí não é garantia que eles vão contratar o seu cursinho para você ensinar a fazer petição, para você ensinar aí a advogar. Gente, não é garantia, mas concorda que é muito mais fácil o aluno que está passando aí na frente da sala resolver fazer o cursinho aí comigo, porque já está na faculdade, porque já me conhece, por uma série de razões, do que se eu abrisse cursinho, pegar um outro lugar, vamos pegar lá no shopping, faz um tempo que eu não vou para lá, shopping Catuaí, começo da cidade. Para quem mora lá naqueles bairros, vai falar, nossa, ótimo, pertinho de casa. Eu moro do lado de cá, para mim ficaria difícil, teria que atravessar a cidade. Estão entendendo onde eu quero chegar? Segundo travessão aí do meu lado, ó, quanto maior for o número de clientes, maior será a clientela, consequentemente, maior será o aviamento. Se eu tenho mais clientes, maior é o aviamento. Se ninguém errou a equação, quando eu estou falando de equação, teoricamente ou hipoteticamente, maior a possibilidade de lucro. Só tomem cuidado aqui com a questão do lucro, que a gente conversou lá no conceito de empresário, que lucro não é a atividade fim. Né? Evidentemente que o direito empresarial está voltado aqui para a geração de riquezas, está voltado ao lucro, sim, mas nós não podemos confundir o lucro com a atividade fim. O lucro vai vir se a sua equação, se a sua organização dos fatores de produção não tiver nada errado. Quanto maior a clientela, maior o aviamento. Quer que eu te dou uma questão aí, uma bolinha da prova multidisciplinar? Então, escutem bem, abram os ouvidos. O aviamento é inversamente proporcional ao número ou à clientela. Certo ou errado? 20 alunos presentes, ninguém, todos dormindo, todos no Instagram. Repito a pergunta. Ah, tá vendo? Agora acordam, né? Repete, que coisa de outro mundo, né? Né? Eu disse assim, é verdade que o aviamento é inversamente proporcional à clientela? Então, cuidado, são grandezas aqui diretamente proporcionais. Falso, falso, não pode errar na multi, hein? Se errar na multi, eu vou falar para a coordenação, mas eu trabalhei em sala de aula, tá até gravado lá, ó, fiz pergunta para eles um tempão e eles esqueceram aqui dos meus questionamentos. Tô brincando. Clientela, ó, é um conjunto de pessoas que, de fato, né, mantém com a casa de comércio as relações contínuas para aquisição de bens ou serviços. Quanto maior a clientela, maior o aviamento. Aviamento está ligado diretamente ao número de clientes. Deixa eu só ver uma coisa, qual que é o próximo slide. Eu vou voltar, ficar aqui nesse aqui, que eu quero ainda falar mais uma coisinha aqui sobre o aviamento. Como a gente está considerando, né, doutrinariamente, que quanto maior a clientela, maior o aviamento, né? Então, agora eu já começo a fazer aquelas perguntas cabulosas. Aviamento, bem corpóreo ou bem incorpóreo do estabelecimento empresarial? Não respondam. Sabe por quê? Porque olhem só o que está falando o próximo slide. Ainda bem que eu segurei a resposta de vocês, hein? Tal conjunto de pessoas não é um bem e não pode ser objeto de direito do empresário, não havendo que se falar em um direito à clientela.
A clientela é uma situação de fato. Quanto maior a clientela, maior o aviamento. Juliana, eu não entendi. Te explico, gente, pelo amor de Deus, olha só. Posso fazer contrato de compra e venda de clientela? Agora você pode responder. Não, por que, que eu não posso ao seu? Porque clientela são as pessoas. Como é que eu vou vincular aqui a venda da clientela à venda aqui do estabelecimento? Exatamente isso. Querem ver uma coisa? Eu morei ali, fiz faculdade na UEM, então eu morei na Zona 7 ali quanto estudante. Quando eu me formei, Deus me ajudou, eu comprei ali o meu primeiro apartamento ali na Zona 7, né, 2 quadras para baixo ali do Condor. E quando eu morava ali, qual era o supermercado que eu frequentava? O Condor. Ah, mas você ia de carro? Sim, mas eu ia no Condor. Por quê? Estava mais perto da minha casa. Depois, faz 9 anos que eu moro aqui, onde eu moro, né, aqui na Rocha Pombo, aqui na Praça Rocha Pombo. Quando eu mudei para cá, o que acontece? Do lado aqui da minha casa tem um Cidade Canção. O que aconteceu quando eu mudei para cá? Eu tinha vontade no Condor, né? Tô acostumado, morei lá a vida inteira, né? Até quando era o antigo Musamar, né? Então, vejam bem, no começo eu pegava o meu carro e ia no Condor. Depois, com o passar do tempo, né, a pressa, né, a localização, uma série de coisas, eu comecei a ir no Cidade de Canção. Nas primeiras vezes que eu fui no Cidade de Canção, qual era a impressão que eu tinha? Ah, não existe, né, aqui não vende os produtos que eu quero comprar, aqui não tem as marcas que eu gosto. Realmente, né, conforme vai mudando o mercado, vai mudando o tipo de público, né, realmente, né, o Cidade de Canção é voltado mais para os trabalhadores, talvez, né, e o Condor é voltado ali mais para os estudantes, não sei, né, seria o enquadramento. Então, eu era um cliente do Condor, concorda? Se o Condor fosse vendido, né, antes do Condor, talvez vocês eram jovens ou nem tinham nascido, existia o Musamar. O Musamar foi vendido para o Condor, né? Vamos fazer de conta que o Condor agora seja vendido a uma outra rede, a um Angelone, por exemplo. Eles podem fazer um contrato de compra e venda incluindo o Juliano, mas o Juliano era cliente do Condor. Podem passar o meu contato, podem passar os meus dados, meu endereço, meu telefone, mas eles não podem vender meu direito de escolher onde eu vou comprar os produtos. Então, clientela, eu não consigo nem classificar como bem corpóreo ou bem incorpóreo, porque é uma situação de fato. Os fatos vão me demonstrar se aquele estabelecimento empresarial, se tem clientela ou não tem clientela. Querem ver um outro exemplo? Aqui do lado de casa tem aquele super mufato, né, na língua gourmet, né? E ali vende coisas diferenciadas. Meu escritório ali na João Paulino está em frente, o outro mufato. Então, às vezes, eu vou ali comprar alguma coisa. E não vou muito aqui nesse mufato aqui perto de casa, porque, como eu estou dizendo, eu estou mais perto aqui do Cidade Canção. Se vocês não se lembram, antes ali de ser um mufato gourmand, não importa, era um Walmart, né? Era um Big. E quando o Big decidiu pelo fechamento, né? Veja, o Big é um supermercado, né? Quem que compra ali no Super Mufato, ali em frente ao parque? O pessoal que mora ali. Ali tem um monte de prédio, né? Então, quer dizer, subentende-se que tem um poder aquisitivo um pouquinho melhor do que, de repente, em um bairro lá do outro lado da cidade, não é? No entanto, que os produtos vendidos ali naquele supermercado são produtos diferenciados. A questão da carta de vinho ali é melhor, a questão ali de especiarias é diferente. Então, o que acontece? A clientela, os clientes ali do antigo Big, do antigo Walmart, podia ser vendido aí para o supermercado? Não posso fazer contrato de compra e venda de clientela, sabe por quê? Porque clientela é uma situação de fato. Então, se eu fosse você, meu aluno, eu faria essa anotação. Olha, clientela é uma situação de fato, clientela aumenta o aviamento, mas clientela não pode ser objeto de contrato de compra e venda. A clientela, ela vai seguir o estabelecimento. Então, quanto maior a clientela, maior o aviamento. Quanto maior o aviamento,
mais vale esse estabelecimento empresarial. Alguém tem dúvida que aquele local ali onde é o Mufato, aqui em frente ao Parque do Ingá, é um lugar bom para ter um mercado no centro? Claro que é bom. Tem um monte de prédio ali, ué. As pessoas vão onde? Vão onde está mais perto. Quando abriu o Big lá no Catuaí, o que, que eu pensei? Pensei, as pessoas não têm vontade de ir no supermercado quando elas estão no shopping. Mas essa é um perfil do maringaense, no meu ponto de vista. Se você for para uma grande cidade, né, toda vez que eu viajo, tipo Recife, João Pessoa, nos maiores shoppings vai ter supermercados lá dentro. No entanto, que a gente sempre aproveita para estar comprando as coisas para levar para o hotel. Então, é uma questão de clientela, é uma questão de aviamento. Quanto maior o aviamento, aliás, quanto maior a clientela, maior o aviamento, mais vale o estabelecimento empresarial. Certo até aqui? Já saíram, não estão nem mais na sala, me deixaram sozinho. Boa pergunta, Angélica. Qual a diferença de clientela e freguesia? Clientela é aquela que é fiel ao estabelecimento. Então, quando eu mudei aqui para Rocha Pombo, enquanto eu continuei indo lá no Condor, né? Veja, eu tinha que pegar o carro e atravessar aqui todo o centro para chegar lá, eu era um cliente. O que, que é o freguês? Freguês é aquele que está passando na frente e resolve adentrar ali no seu estabelecimento. Então, o cliente, ele segue o estabelecimento, ele segue a prestação de serviço. Freguês é o que passa na frente. Então, não sei se vocês já foram em uma feira, né, que o cara fica falando, ô, freguesia. Por que freguesia? Eu não sei quem são os frequentadores. Isso, freguês é ocasional. Então, quando a gente está pensando ali numa feira, aqui perto de casa, aqui na Mauá, eu sei que de domingo tem feiras, entendeu? Eu não vou, porque eu não sou muito fã da feira, mas eu gostava da barraca de pastel, né? Que agora também não como fritura, eu não entendo. Pera lá, deixa eu ver que sumiu o que você está falando, Júlio. Pera lá. No Brasil tem duas Magazine Luiza, quase em frente uma da outra, e ambas têm movimento. Então, quando a gente pensa em ter dois, né, são dois estabelecimentos empresariais da mesma empresa. Evidentemente que para ter dois estabelecimentos empresariais, um de frente com o outro, tem que ter lucro. Eu não consigo pensar na justificativa de eu manter dois estabelecimentos se eu não tiver possibilidade de escoar, né, de vender esses produtos. Não tem diferença entre elas? Tipo, uma vende eletrônico, outra vende eletrônico e imóveis? Se não haver diferença, a única justificativa é de que nós temos demanda para encher essas duas lojas, né? A Magazine Luiza é Via Varejo, não é? A Via Varejo, eu tenho acompanhado ela aí na Bolsa de Valores, é isso, né? A Magazine Luiza é Via Varejo, não é? Se eu não estou doido, é. A Via Varejo, ela teve um pico aí nas ações dela para cima, o ano passado, e depois ao chão agora, né? Chegou a valer R$ 3. Veja, acho que antes estava valendo 20 e pouco, chegou a 27, uma coisa assim, chegou a 3, né? Há menos de 15 dias atrás que eu estava acompanhando, a estimativa era o alvo, assim como eles dizem, né? Era R$ 9. Hoje, né? Eu acompanho, com essa pandemia, até isso eu ando acompanhando a Bolsa. Hoje as ações delas estavam batendo os R$ 9 e pouco. É muito menos do que era, mas é um valor razoável. Por que disso? Por que olhar Via Varejo? É uma empresa que tem bastante endividamento, mas segundo os analistas financeiros, é um endividamento saudável. Não é um endividamento que vai levar a uma recuperação judicial, a uma possível antiga falência. Então, é importante essa colocação, tem condições para pagar. Então, se ela mantém dois estabelecimentos, um de frente para o outro, é porque, penso eu, Via Varejo é Casa Bahia. Então, nós estamos falando bobeira, entendeu? Tá vendo? Vai queimar a loja errada, entendeu? Via Varejo é Casa Bahia. Tem certeza? Eu não sei, porque eu não tenho dessas ações. Olha o outro, né? Coitado, nem sabe nada. Voltando aqui a nossa... Eu também não sei.
entendeu? Via Varejo, para mim, era... Via Varejo, não sei, entendeu? Se alguém verifica essa informação, só para a gente não deixar isso aqui errado. Tenho das duas. De quem? Via Varejo é Casa Bahia ou Magazine Luiza? Casa Bahia, né? Deve ser, eu não tenho. Então, Casas Bahia. Então, só Via Varejo, Casa Bahia, Ponto Frio. O conglomerado, o grupo econômico, né? Então, só retificando aqui, a Via Varejo, a Casas Bahia, a gente estava falando, constou no Google. A gente estava falando aqui da Magazine Luiza, entendeu? Não importa, o raciocínio era o raciocínio aqui jurídico do ponto, o nome da ação será uma, será outra, não importa, porque nossa aula não é de mercado imobiliário, infelizmente, ou felizmente, né? Voltando aqui à nossa conversa, que senão chegamos aqui próximo à hora de ir embora, né? Mas a gente já está em casa, então vamos estender a aula, tô brincando. Chegando aqui perto dessa parte final, ó, diante disso, não se pode incluir clientela como sendo um elemento do estabelecimento. Por que eu não posso incluir a clientela como sendo um elemento do estabelecimento? Porque ela é uma circunstância de fato, gente. Eu não consigo fazer aqui um contrato de compra e venda. Eu consigo mensurar o aviamento. Olha que coisa interessante. Quanto maior a clientela, maior o aviamento. Quanto maior o aviamento, maior o preço do estabelecimento empresarial. Mas eu não posso trazer essa questão aqui da clientela como um bem aqui que possa ser objeto de discussão. Eu não posso vender os meus clientes. Juliano, mas tem gente que vende lista. Lista é uma coisa, clientela é outra coisa. Clientela é uma situação de fato. Digamos que, aqui do lado da minha casa abriu uma bem embaixo aqui no meu prédio, que eles põem a mesa até na calçada aqui, que meus vizinhos estão até me perturbando como síndico. Abriu uma cervejaria, né? Tava lotando, né? Agora com a pandemia não tá mais, não tem mais ninguém. Mas quando lotava, digamos que essa cervejaria seja vendida. Então, foi vendido o estabelecimento, foi vendido o ponto, foi vendido tudo para uma outra pessoa. E digamos que a pessoa que assuma ali a cervejaria não seja uma pessoa muito simpática, suba os preços, sei lá, faça alterações em que os clientes resolvam não voltar. Dá para discutir aqui contra o antigo dono? Olha, você me vendeu um estabelecimento que tinha uma clientela excelente, e agora cadê os clientes? Não dá para discutir, né? Eu posso, mas acho que daqui mais uma aula, não sei, preciso dar uma olhadinha no Marlon, como é que está a ordem aqui dos capítulos. Logo nós vamos trabalhar o contrato de venda, né, ou cessão do estabelecimento, chamado de trespasse. Nesse contrato, eu posso vir falar aqui sobre a questão da concorrência, né? Se você pode abrir aqui um outro estabelecimento no mesmo segmento, na mesma quadra, no mesmo bairro, na mesma cidade, por quanto tempo vai persistir essa proibição? Isso tudo são elementos do contrato de trespasse. Hoje nós estamos falando ainda de estabelecimento empresarial e agora falando de clientela. Então, eu fiz um resuminho aí para vocês, ó. A clientela não é um bem imaterial. Aí o aluno que acordou agora, ele pensa, se não é imaterial, é material. Pelo amor de Jesus Cristo. Material não é. A doutrina está considerando como nem sendo um bem imaterial, por quê? Porque é uma circunstância de fato. Eu não posso fazer contrato de compra e venda da clientela. Não é objeto autônomo de direito. Eu não posso fazer esse contrato de compra e venda da clientela. Eu posso fazer o contrato de compra e venda do estabelecimento. Eu não posso garantir que os clientes vão permanecer aqui fiéis a esse estabelecimento. Eu não vou mais no Condor. O Condor me perdeu como cliente. Por quê? Porque eu mudei a minha residência. Se eu não tivesse mudado, estava lá no Condor ainda. Estão conseguindo entender aqui o raciocínio? Coloquei em vermelhinho, ó, é uma situação de fato. Quarto travessãozinho. Se atribui um valor econômico, muitas vezes relevante, que é protegido indiretamente pela lei. Por que é protegido indiretamente pela lei? Porque a gente consegue proteger o estabelecimento, a gente consegue proteger o ponto, a gente consegue proteger até o direito de propriedade, o direito de locação, mas eu não consigo proteger de forma direta a clientela. A clientela, ela vem junto com o aviamento. Então, façam essas anotações, porque isso aqui vai ser muito importante para vocês.
Olha o que eu anotei aqui como se fosse uma observação. É incorreto, né? Não é correto, é incorreto falar-se em direito à clientela. É certo que há uma proteção jurídica sobre ela, consistente nas ações sobre a concorrência desleal, mas eu não consigo falar, eu não consigo dizer que eu tenho direito aos clientes, né? Comprei aqui o estabelecimento, eu tenho direito aqui aos clientes. Os clientes vão vir se quiserem, vão vir se eu agradar eles, vão vir se tiver interesses deles permanecerem aqui como clientes. O ordenamento jurídico protege os instrumentos usados para formar e conservar a clientela. Quais são esses instrumentos? Localização, preço, né? Propaganda. Então, isso são elementos que o direito consegue mensurar e consegue proteger, mas eu não consigo discutir de forma direta a clientela. Deixa eu só ver qual que é o próximo slide, que eu vou contar um caso que eu atuei. Acho que dá para contar agora. Deixa eu só falar esse slide, eu conto esse caso que eu atuei, que foi logo que eu me formei. Foi uma... Meu Deus, foi uma das primeiras ações. Mas espera lá que eu já conto ela. Ó. Seção da clientela. Não se identifica a clientela como um bem. Concordam? É uma situação de fato. Se clientela é uma situação de fato, então, espera lá. Será que eu posso fazer a seção da clientela? Seção da clientela é apenas o nome do quê? De um contrato, do qual não se transfere, nem pode se transferir a clientela, na medida em que esta não é um objeto de direito. Querem ver uma coisa? O que se convencionou a chamar cessão da clientela é um contrato que implica na cessão de bens, que constitui fatores determinantes para a clientela. Então, aqui eu posso contar o caso que eu atuei. Eu fui advogado num caso lá de uma cidade pequena, em que foi a seguinte circunstância de fato. O comerciante, lá no caso, na época, o empresário, mas foi em 2002, isso foi na mudança do código, gente, foi uma das primeiras ações que eu assinei como advogado, né, olha, tempo passa, hein? Olha que coisa, o empresário ali, o antigo comerciante, ele era dono de um material de construção lá na cidade pequena, todo o quarteirão ali era dele, que era o estabelecimento empresarial dele. Ele estava cansado, a vida inteira trabalhou com aquilo, resolveu se aposentar. E quando ele resolveu se aposentar, o que ele resolveu fazer? Vou vender o meu estabelecimento empresarial. Ele não vendeu o imóvel, ele vendeu o estabelecimento, ele vendeu o depósito de construção, ele vendeu o nome, ele vendeu o aviamento, ele vendeu de forma indireta a clientela. Como nós estamos falando de um caso na cidade pequena, evidentemente que esse contrato não foi feito por um advogado. Muito menos, né, as partes ali nem sabiam que o contrato de compra e venda de estabelecimento chamava-se trespasse. Nem sabiam quais seriam as cláusulas que deveriam colocar. Sabe aquela coisa de negócio no fio do bigode? Ali eles tinham um contrato de compra e venda, mas não era um contrato de compra e venda nos termos da lei. E o que acontece? Com a venda do estabelecimento, evidentemente que a clientela seguiu o estabelecimento, concordam? Então, né, os clientes continuaram a comprar ali no depósito de construção. 8 meses depois, o que aconteceu? O senhorzinho que vendeu ali o estabelecimento e não o imóvel, ele ficou em depressão, né, e resolveu, por uma prescrição médica, né, voltar a trabalhar. O que ele sabia fazer na vida? Vender material de construção. O quarteirão inteiro não era dele? Era. O que ele fez? Ele foi lá do outro lado do quarteirão, né, no sentido contrário ao antigo estabelecimento dele, e abriu um novo depósito de construção. Preciso contar para vocês o que aconteceu? Todos os clientes, a clientela voltou ao estabelecimento novo dele. O que aconteceu com o pessoal que comprou o antigo depósito? Ingressaram com uma ação na justiça. Não chegou a quebrar. Eles entraram com uma ação na justiça. O que eles estavam discutindo? Pera lá. Aí eles foram consultar um advogado. Mas isso aqui é concorrência desleal. Você não poderia abrir um estabelecimento aqui, veja, na mesma quadra, numa cidade de 4, 5 mil habitantes. Entendem? Então, o direito empresarial precisou se preocupar. Alguém deve estar perguntando aí, mas o que aconteceu com esse caso? Nossa, esse caso aí a gente brigou até não querer mais, depois fizemos um acordo, você acredita?
fecharam um acordo e, salvo engano, hoje os dois estabelecimentos ainda persistem, né? Quase 2002 para 2020 são 18 anos, já estou ficando velhinho aqui na profissão. Mas foi legal, né? Era uma, digamos assim, era uma briga de vizinhos, uma briga de cidade pequena, né? Deus me livre, nunca mais quero advogar nesse tipo de coisa, mas olhando aqui para o lado da nossa matéria, é um caso típico de cessão da clientela. Quando o estabelecimento foi vendido, os clientes eram para ter permanecidos, e daí o antigo proprietário abrindo um novo estabelecimento, a clientela saiu tudo de onde estava e voltou a comprar com quem eles estavam acostumados a comprar. Entendida essa conversa aqui de ponto e clientela e aviamento, então a gente conversou sobre 3 conceitos. Ponto comercial, que não é a mesma coisa que estabelecimento, é um dos elementos que guarnecem ali o estabelecimento. Falamos de clientela e falamos de aviamento. Aviamento é né, como diz o outro, é o plus, é o valor agregado ali à organização dos fatores de produção que o empresário teve. Consegue enxergar isso que eu estou dizendo? Sim ou não? Senão a gente não vai embora, hein? Falou a palavra mágica ir embora, o pessoal aceita tudo. Não façam isso não. Pense aqui comigo que ainda estamos a uns 2 slides da pergunta mágica de hoje. Fechando aqui, ó, finalizando, né? São 22h03, eu estou dentro do, como dizia a Dilma, nós estamos seguindo o protocolo, né? Estamos aqui seguindo o protocolo de aula. Finalizando, esse contrato se operacionaliza do fator preponderante ao qual se liga a freguesia. Alguém me perguntou qual a diferença de freguesia e clientela. Clientela é aquele que é assíduo, né? Aquele que fica lá no estabelecimento freguês, e aquele que é esporádico, é momentâneo, pela assunção das obrigações de fazer pelo cedente da clientela. É o caso ali como eu advoguei. Esse contrato apenas tenta criar condições para que o cessionário goze da clientela que o cedente possuía antes. Quando a gente for conversar, não sei se é a próxima aula ou na outra, sobre contrato de trespasse, se estivéssemos ao vivo, eu faria como metodologia ativa. Levaria vocês lá para a sala de metodologia ativa e a gente ia fazer um contrato de trespasse. No passado eu fiz, foi bem legal. Dividi a sala em 2 grupos, um eram advogados dos vendedores, outros eram advogados dos compradores. Foi bem legal. Eu vou pensar, né, deixa eu ver se eu consigo montar uma atividade online, para que a gente, não vou mandar isso aí para você fazer sozinho, não, porque daí eu sei que você faz busca o Google, né, e devolve para mim. Eu não quero ver nada do Google, não. Eu vou ver se eu consigo pensar aqui em uma metodologia ativa virtual, e se for para a próxima aula, mas eu aviso vocês no WhatsApp, fiquem tranquilos, a gente vê se a gente consegue fazer esse contrato de trespasse, que é a compra e venda do estabelecimento, como metodologia ativa de forma virtual. Vê se a gente faz uma gincana, né? Aí a gente divide a tela aqui com a carinha de vocês, mas tem que ligar a câmera, abrir a web aí para a gente se ver. E pensar um pouquinho nisso aqui, eu troco uma ideia com vocês, e de repente a gente faz aqui um bem bolado e fica legal como metodologia ativa. Então, não estou prometendo, estou dizendo apenas que eu vou pensar. Lembra a questão que eu falei que ia ter ao final da aula? Chegou a questão. E a questão diz o seguinte: o estabelecimento empresarial é direito real ou direito pessoal do seu titular? Pergunta boa, hein? Bem boa, por isso que eu fiz para vocês. Travou? Ninguém fala nada? Essa aqui, evidentemente, que a gente não vai responder essa indagação em 2 minutos, né? Vamos conversar um pouquinho melhor. Deixa eu ver uma coisa, eu tô com página, depois eu olho, o Tomazete, ele trata isso ali num tópico específico. Apenas antecipando, né, eu disse assim para vocês, slide número 26, estão lembrados? Já esqueceram? Mas não lembro de nada, esses meus alunos, hein? Pai nosso. O slide 26 dizia assim: o correto é a gente falar em titularidade do estabelecimento e não propriedade. E eu falei assim, guardem esse slide que vai ajudar a responder a pergunta do final da aula.
Se eu sou titular do estabelecimento e não é correto a terminologia propriedade, será que é um direito real ou um direito pessoal? Direito real é aquele direito que é indiscutível, né? É a alienação fiduciária, é a hipoteca, é aqueles contratos que, assim, aconteça o que acontecer, a garantia persiste. Direito real. Direito pessoal é quando nós estamos envolvendo um direito do titular, de titularidade. Então, respondendo de forma bem grosseira e grotesca, não é essa a resposta que nós vamos fazer e mandar aí para mim mesmo, né? É direito pessoal, né? Mas ali a gente vai, deixa eu ver ainda como é que a gente vai fazer isso, se a gente vai conversar aqui online, ou se você vai fazer a leitura ali do Tomazetti, não estou fechando então ainda essa resposta hoje, até porque eu vou abrir isso aí lá no Moodle para você me enviar, para você postar para mim. Mas eu quero fazer o raciocínio junto com vocês, porque senão é um Ctrl+C, Ctrl+V, daí não muda a nossa vida. Mas é um direito, é considerado um direito pessoal, em razão de que, se fosse um direito real, eu poderia usar, dispor e gozar. E, por exemplo, a clientela, eu não posso fazer contrato de compra e venda, porque não é considerado um bem do estabelecimento. O aviamento, sim. A clientela, não. Certo até aqui? Certo, né? Para ir embora, Júlia, a gente fala que tá tudo certo, entendeu? Espero que tenha sido possível o aproveitamento acadêmico desses três conceitos, mais essa pergunta que eu vou voltar a conversar com vocês, e hoje, para não extrapolar e não ficarem cansados do direito empresarial, né, eu vou me limitar aqui a estar encerrando a aula mais ou menos aqui com uma hora e pouquinho, entendeu? Respeitando aqueles que terão que assistir essa aula gravada depois. Então, mais uma vez, me coloco à disposição de todos, me mandem lá perguntas, indagações e o que quiserem de ordem acadêmica, que eu respondo, se eu souber, se eu não souber, eu também respondo. Tô brincando. E permaneçam aí em isolamento social para aqueles que podem, né? Coisa, só hoje em Maringá já tivemos 19 novos casos notificados, a coisa não está de brincadeira, né? Então, vamos se concentrar aí nos estudos, independente se você está em tempo total ou tempo parcial, vamos manter o foco naquilo que vai fazer bem para a gente no futuro, porque a nossa situação de fato não está de brincadeira. Então, até a próxima semana, até a quarta-feira, fiquem com Deus, e eu vou encerrando a aula por aqui. Obrigado a todos e até quarta-feira. Boa noite a todos.